investidor pulou fora e aí meio que desmontou a nossa estrutura. A gente já tinha um coworking, né? A gente já estava quase contratando outros programadores também para trabalhar com a gente, mas aí não deu certo. E nessa teve uma briga interna e um dos sócios saiu também da empresa e logo depois eu saí também aqui. Fala galera, Lucas Estevão aqui. Hoje a gente vai trocar ideia com o Sérgio Gomes, ele que é Senior Full Stack Engineer. Bem-vindo, Sérgio, obrigado por aceitar o convite. Valeu, obrigado, gente, pelo convite. Estamos aí. E aqui é o Diego E Tavares. estamos com o Samuel também. Opa, fala galera, tamo aí, Samuel aqui com vocês. Galera, eu conheço o Sérgio de longa data, né, Sérgio? Conheci ele num curso técnico na nossa adolescência, cara. Isso tem quanto tempo? 10 anos, mais de 10 anos, Mais pô. de 10 anos. E a gente fez um curso técnico que, pelo menos pra mim, foi muito maneiro. Foi muito maneiro, foi um divisor de águas na minha vida e foi o que me introduziu à tecnologia da informação e o que me levou a trabalhar com desenvolvimento de software. E aí, Sérgio, eu queria que você contasse pra gente um pouco da sua história, primeiro sobre quem você é, onde você vive, casado, tem filho, conta um pouco pra gente sobre a sua formação, depois talvez a gente fala aí da sua profissão, do que você tem feito atualmente. Fechou. Beleza, então eu sou o Sérgio, né? Muito prazer novamente. Eu sou casado com a Cindy. A Cindy também fez esse curso técnico com a gente lá em 1900 bolinha. Mentira, Um 2007, abraço, 2008, Cindy. por aí. Nós temos o nosso filho Nicolas. Ele vai fazer 1 ano daqui a pouco. Hoje eu estou morando em São Paulo. Alphaville é uma região que pega aqui a cidade de Barueri. Beleza, esse sou eu. Da minha história agora, né? Antes, eu queria comentar de algumas vantagens que me colocaram nesse caminho. Maneiro, bora lá. Muitas pessoas perguntam assim: por que que você escolheu tecnologia, né? Na verdade, eu fiz várias faculdades e a tecnologia foi o que eu passei, mas eu tive alguns passos antes Foi que foram. a tecnologia te escolheu então, né? A tecnologia me escolheu. Para começar, minha família toda é música, é família de músicos, eu sou músico, eu não sei o quanto que isso interfere na minha carreira, mas com certeza tem um certo impacto. E meu pai me colocou para fazer muito cedo inglês, isso foi assim um divisor de águas também, porque os códigos, né, vêm todos do inglês, então eu tive essa vantagem. Eu também sempre tive acesso a computadores, então eu gostava de jogar, eu gostava daqueles tipos de jogos que conseguiria criar uma fase para outras pessoas jogarem também, então meio que vai formando um caminho, sabe? Igual o Lucas Estevam comentou, teve o curso técnico também. Qual curso técnico que foi esse? Eu também tô aqui na dúvida, que curso técnico que foi Cara, esse? divisor de águas. O curso técnico trouxe a esposa, trouxe amigo, trouxe trabalho. Eu quero saber que curso é esse, cara. Esse curso técnico não existe mais, cara. É o curso técnico do colégio cristão, que eu acredito que ele é similar a um curso que ainda existe, que é o Cotemig, que é um curso Uhum. famoso em Belo Horizonte, mas o curso técnico do colégio cristão foi um curso muito bom, cara, assim. Eu pessoalmente, eu fiquei extremamente satisfeito e me deu muito resultado. Ele era focado em alguma coisa? Cara, era um curso técnico em informática gerencial. Então a gente Isso. teve aulas de programação, mas a gente também teve aulas, por exemplo, de empreendedorismo, a gente teve aulas de arquitetura de Sim. computadores, a gente teve aula de administração. Então foi um curso introdutório, mas de certa forma muito amplo, de redes. Então, assim, no meu ponto de vista, quem fez esse curso pôde se expor a diversas coisas e escolher um caminho a partir dali, sacou? Deu um direcionamento, digamos assim. O que você acha, Sérgio? Sim, foi muito bom. Foi uma pré-faculdade, né? O curso que eu fiz na faculdade foi Sistemas de Informação e ele dá uma noção ampla sobre TI. Então, assim, quem chegou na faculdade e viu algoritmo, viu programação, se assustou, entendeu? Eu não. Eu acho que quem fez esses tipos de cursos antes, pô, a gente já sabia fazer um CRUD, né? Tinha banco de dados, Ah, select, insert, uhum. update. Esse aí é aquele tipo que vocês fazem o ensino médio junto, né? Não é isso? Primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Foram 2 anos só. Eu fiz junto com o meu segundo e terceiro ano do ensino médio. Mas a ideia é essa, né? Como o Sérgio falou, tipo uma pré-formação, né? Foi bem puxado, mas valeu super a pena. Valeu, adolescentes de plantão. É um caminho legal de seguir se tiver dentro da possibilidade de vocês, né? Procurar um curso técnico, um curso profissionalizante, alguma coisa nesse sentido. Mas, cara, eu queria tocar no assunto que eu achei interessante, que você falou da música. Eu sei que o Diego toca violão, né, Diego? Pô, tá aqui, ó. E eu tocava bateria.
Cara, eu tenho a impressão que todo desenvolvedor de software, todo profissional de tecnologia tem algum contato com música de alguma forma, ou toca ou canta. Eu não sei explicar de onde que isso vem, mas Eu tenho a sensação de que os estímulos que trazem uma pessoa a gostar de programar ou se interessar por tecnologia são semelhantes ao estímulo de uma pessoa que se interessa por música, principalmente por tocar um instrumento, que exige um grande investimento de tempo para aprender e é um desafio difícil, mas que você é meio que recompensado a cada passo que você dá. E também acho que o modelo mental de um programador é semelhante ao modelo mental de alguém que produz uma música, que tem que encaixar os pedaços, tem que fazer com que o módulo converse com o outro, e tem que fazer com que no final tudo não só funcione, mas seja bonito. O Diego do céu, você foi fundo. Ó, demais. Caraca. eu acho que eu tive a minha experiência de me assustar com código, no meu primeiro contato foi a mesma com partitura. Eu tive o mesmo "Nu, que é isso, cara? Algum dia eu vou ser capaz de ler isso aqui, cara", sabe? Eu tive experiências similares nesse sentido, pelo menos. Acho válido aí para os próximos convidados fazer esse quiz também, né. Que instrumento que você toca? Já pergunta, assim. Já vai chegar perguntando já: "Estamos aqui com fulano de tal, ele toca tal instrumento". Mas, cara, eu queria que você falasse um pouco com a gente o que que você faz hoje. Você teve eu não sei se você terminou de falar da sua formação, que você chegou a fazer o curso técnico, entrou em sistemas de informação, aí você seguiu, como é que foi? Logo que eu entrei no sistemas de informação, isso também meu pai, teve condições de me colocar numa faculdade particular, então eu acho que isso também foi uma vantagem para mim e também não eu acho que, tipo assim, não fui muito corrompido pelo viés ideológico, né, enfim. Eu diria que foi muito importante que logo que eu entrei eu já consegui um estágio na empresa que eu mais trabalhei na vida, foi a Tecnisa, Você ficou quanto tempo lá? fiquei 7 É anos. bastante tempo. É. O estágio era focado em quê? Programação mesmo, né, client server, Delphi, programação Pascal. Bom e velho Delfão, Delphi. saudades. Tenho saudades não. Nossa. Também não. Tá louco. Que isso, cara, eu não tinha dor de cabeça nenhuma com Delphi. Que isso, gente. Eu só tinha dor de cabeça. Eu nunca tive dor de cabeça com Delphi, mas também eu nunca programei Delphi. Sortudo entre nós. Véi, Delphi não precisava nem de designer, cara. É verdade, Era o que estava lá e era isso mesmo. é verdade. Eu usava o Paint para fazer as especificações. Você vai clicar aqui, isso aqui vai acontecer, você vai carregar esses resultados. Ah, bons tempos. Menos é mais. Então, quando eu entrei na faculdade, aí eu fiz, trabalhava de manhã, faculdade à noite. Fiz assim durante os 4 anos de faculdade. Finalizei e comecei um pós-graduação em gestão de projetos. E aí foi na mesma faculdade, Newton Paiva, e a gestão de projetos era bem aberta, né, para qualquer tipo de projeto, mas foi muito interessante entrar em contato com outras pessoas de outras áreas, né. Até então eu estava inserido só em programação, então foi muito bom. E essa é a minha Ô formação. Sérgio, você comentou aí, né, que você saiu um pouquinho nessa gestão aí de projeto, mas o que fez você escolher esse caminho, né? Porque normalmente continua na mesma área, né? Você forma, você já logo em seguida já faz uma pós já dentro da própria área. Você já Verdade. tinha pensado isso, vislumbrado isso de sair um pouquinho do mundo aqui da programação? Como é que foi esse processo? Excelente pergunta. Na época eu estava trabalhando com Delphi, né, eu não me via seguindo numa carreira de especialista, entende? O cara que entende tudo de Delphi. Porque lá, na realidade, a gente era mais, macaco de código, né. Tinha um cara super cabuloso que entendia tudo de Delphi e fazia os componentes, a gente pegava, arrastava e fazia as telas. O mais complexo de lógica pra gente seria, procedures no Oracle, no SQL Server. E como eu fiquei muito tempo lá, eu ensinei muita gente também a trabalhar nesse estilo. Teve uma época que eu cheguei a ter 7 estagiários, pra você ter ideia. Então, Caraca. essa parte de gestão, ela estava me puxando um pouco, entende? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, cara, que tocou num assunto que eu pensei sobre isso há pouco tempo atrás. Uma coisa que eu reparei em alguns estagiários meus, que eu acabava usando eles como macacos de código, igual você falou. Eu tinha experiência do todo, e eu quebrava alguns módulos, dava algo facinho, entregava pra eles fazerem. E eles iam lá, faziam, tranquilo, tinha um resultado bom no final das contas, só que eu sentia que eles não estavam aprendendo tanto.
eles não estavam tão interessados no trabalho igual eu queria que eles estivessem, porque, poxa, um estagiário trabalhando na Sony Pictures, tendo contato com os filmes que estão ganhando Oscar e vendo essas coisas acontecendo, ele tem que estar interessado. E porque o que eu mais quero é que ele forme na faculdade e volte para trabalhar comigo, igual já aconteceu com um estagiário meu, que ele formou e veio trabalhar comigo, hoje ele tá na minha equipe. E uma coisa que eu comecei a pensar, eu acho que é um bom conselho para todo mundo que lidera estagiários, é não usar eles ou não tratá-los como macacos de código entregando coisas fáceis e simples que eles conseguem fazer bem, mas dar desafios ou dar projetos pequenos e que eles conseguem realizar no tempo de estágio deles, mas com desafio, que eles tenham que sofrer um pouco, que eles tenham que pedir ajuda, que eles tenham que, às vezes, virar a noite programando sem nem te contar porque eles estão querendo resolver aquilo e mostrar resultado. E os estagiários que eu fiz isso tiveram um resultado muito bom. E eles se interessaram muito mais pela área. Cara, isso faz muito sentido. Eu tive a oportunidade de ser um responsável por um grupo de estagiários algumas vezes. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz isso, dentro da empresa que eu tô trabalhando hoje, que é a Avencode, eu acabei herdando um grupo de estagiários e a pessoa que coordenava e supervisionava aquele estágio estava saindo da empresa. Então eu peguei meio que do jeito que estava e em pouco tempo uma das pessoas que estava nesse grupo pediu para sair da empresa e eu fui conversar com ela para entender o que estava de errado com o programa de estágio, né? Qual que era a motivação dela. E uma das coisas que ela me falou foi porque ela não estava motivada, porque não tinha desafio, ela estava trabalhando com coisas muito simples, de baixa complexidade, pretty much executando tarefa, saca? E foi uma das coisas que me motivou para mudar o estilo do programa de estágio e começar a ter tarefas mais relacionadas à pesquisa também. Então, por exemplo, a gente tinha que fazer uma melhoria de SEO no website. Ao invés de detalhar especificamente, a gente tinha tipo uma spike test, a pessoa ia lá e estudar aquele assunto, entender qual que seria a complexidade, o que que ela teria que implementar, qual que era o desafio, e fazer um trabalho de pesquisa mesmo. Isso era muito legal porque a pessoa acabava aprendendo muito sobre aquele assunto e quando a pessoa se interessava, ela queria, tipo assim, deep dive, né? Além de fazer essa task de Spike, ela já queria participar da implementação e apresentar os resultados para o time de marketing, etc. E isso trouxe muito resultado, um resultado bem positivo. Fecha parênteses, pode continuar, cara. Pessoal, fazendo uma pausa rápida para dizer que se você está gostando desse podcast, curta, compartilhe com outras pessoas e nos ajude a levar esse conteúdo para mais gente. Valeu! Legal, legal. Aí continuando a história, né? Muitas coisas aconteceram e eu acabei saindo da empresa e mudando a linguagem, né? Então eu tive que dar um deep dive de novo aí em JavaScript. Veio ser a linguagem que eu trabalho hoje. Mas nesse momento eu abri a minha própria startup com os meus amigos. Eu não sei se você vai lembrar, Lucas, da Kazoo. A gente abriu uma startup para fazer jogos. Eu lembro, eu esqueci o nome da galera. Quem que eram as pessoas? Era o Hugão que estudou com a gente, Hugo, o André Guerra. Olha que bacana, né, velho? Tá vindo da galera lá que você conheceu no curso técnico, que vocês juntaram depois. Cara, mas aí é que tá nesse lance de estudar e de faculdade e pós. Cara, pra mim, um dos maiores benefícios de você estar nesse ambiente de estudo acadêmico é você fazer um networking, cara. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos em algumas faculdades aqui dos Estados Unidos e, cara, a melhor coisa que eu tirei deles, sem dúvida nenhuma, foi o network que eu criei. As pessoas que eu conheci e as experiências que a gente trocou, mais do que qualquer coisa técnica ou não técnica que eu tenha aprendido. E bacana, você teve uma experiência de fazer algo que poucos brasileiros tiveram a chance, abrir uma startup. E num ambiente que não é um ambiente muito favorável à startup, né? Que é o ambiente de software do Brasil. E como é que foi essa experiência? O que que você tirou desse desafio, dessa montanha que você teve que escalar? Ah, eu aprendi muito, foi muito top. Porque assim, a gente queria parar tudo para desenvolver jogos, né? E desenvolver usando as engines de jogos que são, por exemplo, Unreal, Unity, são as maiores, né? Que fazem para PlayStation, Xbox, computador. Até celular eles conseguem fazer os projetos deles, então a gente queria parar tudo para fazer isso, mas ao mesmo tempo a gente tinha que trabalhar. Então a gente pensou, cara, vamos levantar uma grana primeiro, vamos utilizar o que a gente sabe. Todo mundo aqui é programador. Tinha o Guerra estava como designer e tinha o Rômulo que era advogado. O resto da galera é todo programador. Então vamos começar a fazer freela. E aí a gente começou a trabalhar com JavaScript, levando um tapa na cara e
E o projeto não dando certo e a gente tendo que devolver grana ao pessoal, que a gente não conseguia terminar os projetos. Foi assim, foi um aprendizado. Cara, essa é a vida real do programador que faz freela, que ninguém fala disso. Você que faz freela, que sofre, você não está sozinho. Todo mundo que fez freela passou por isso, velho. Por essa guerra e prazo, e a gente se virando com o que tem que se virar. Se você tá na faculdade, então, meu amigo, me desculpa, mas você tá ferrado se você pegou freela. Cara, eu peguei um freela assim que eu saí da faculdade. E era um projeto que era pra durar era pra ele ter durado uns 3 meses, pelo nossa estimativa. Durou 3 anos. E assim, a gente estimou bem o pior caso, a gente usou tudo que a gente tinha aprendido na faculdade pra estimar da melhor maneira, fizemos toda a documentação do projeto, todo o planejamento do projeto, assim, Rodaram Agile, implementaram Scrum. rodamos Agile, rodamos, cara. Não, tinha tudo certinho. Só que a empresa que tinha contratado a gente era uma startup, estava querendo abrir um sistema que era tipo um Groupon focado em restaurantes, só que os restaurantes tinham o poder de cadastrar as ofertas. E os caras tinham, tipo assim, ideia bem redondinha, e no projeto envolvia, a página tinha que funcionar para celular, tinha que funcionar em tablet, tinha que funcionar em browser normal. A gente nunca tinha feito nada para Tudo celular. responsivo. Não, e tinha que ter localização. Então as ofertas tinham que vir ordenadas por localização, só que não era aplicativo, era browser. E na época tinha acabado de lançar a API disso, não tinha nem documentação de como fazer isso. Caraca. Então foi assim, um par, e os caras começaram a crescer o projeto no meio do caminho. Então um projeto que era 3 meses durou 1 ano e meio. O valor do projeto triplicou. O número de horas que a gente trabalhou multiplicou por 10. E assim, acho que nunca tive tanto estresse e tanto cabelo. Acho que metade dos cabelos brancos que tem aqui na minha cabeça vieram dessa época. Nunca mais. Foi o primeiro e último freela que eu peguei. Exceto os que o Samuca me arrastou, né? Que, ou você tem história dos freela que o Samuca me arrasta. Ô, rapaz, Diego já me salvou de umas poucas e boas. Mas freela é algo que todo mundo tem que ter experiência de fazer um dia. Mas só um dia, não faz mais não, porque não dá certo, cara. É difícil. Ô, Sérgio, Diga. vocês, voltando para essa história aí dos jogos, vocês saíram da empresa, todos vocês saíram das empresas onde vocês trabalhavam e ficaram full time para pegando freela para conseguir financiar esse projeto de jogos de vocês. Como é que foi isso? Não, então, todo mundo no emprego normal e a gente fazia os freelas de noite e madrugada fora. Foi até assim, eu tenho que agradecer minha esposa e a Deus, porque tinha acabado de casar e eu falei pra ela, amor, só 3 meses, Ah, só 3 meses. Cara, ela não sabia, mal ela não sabia sabia. ela. Ninguém sabia, né? É. Mas assim, foi muito bom. Eu precisava disso para crescer e perceber também que eu não sabia muito de programação, né? Assim, mas a gente teve várias experiências e nem todas deram errado. A gente começou com Vanilla JavaScript, jQuery, testamos React, Vue, Angular na época, até o Backbone. Nessa época eu fiz processo seletivo na Avenue Code. Foi muito bom também. Caraca. O meu processo foi cabuloso lá. Seu processo foi Foi legal? top. O meu melhor ponto foi o inglês. O resto, assim, foi uma aula, né? Eles me deram uma aula de JavaScript. E aí eu podia usar isso no meu freela e foi top. Que bom. Entrevista boa é assim, né, cara? Que no pior dos casos você tira um aprendizado. Não, e além disso, você me chamou pra tomar um café depois. A gente foi lá comer um pão de queijo, um suco de laranja. E aí você falou: não, esse feedback aqui, você precisa dar uma olhada nisso aqui e tal. Porque você não participou da entrevista, né? Foram 2 caras, 2 brothers seus. Ah, boto fé, Foi muito bom. boto É fé. o network, né, que você estava comentando. É um networking, cara. Invaluable. Bom, aí nessa época a gente recebeu um aporte, chegou um investidor para a gente fazer um sistema de tipo um Uber de fretes de caminhão, né? A gente fez um site que chamava Hupel. Eu acho que está até online ainda. A gente começou a desenvolver, fizemos um aplicativo usando Cordova e JavaScript. O back-office era em Aurelia e a API era em C Sharp. Tava numa pegada boa, até a gente não vingou, eu acredito, porque a gente não tinha um setor comercial. A gente não tinha como abordar os caminhoneiros, as empresas de transporte. Então, assim, a gente saía desenvolvendo features da nossa cabeça e não tinha quem testar, sabe? Eu acho que esse foi o ponto falho da startup no sentido de só ter programadores. Grande aprendizado. Que pega, né, cara? A gente precisa dessa versatilidade e pessoas com skills diferentes complementando as outras, E né? outra coisa, né? O cliente tem que fazer parte da sua startup, né? Tem que ter alguém da sua startup que vivenciou o problema ou que está muito perto do problema para entender qual é a realidade, qual que é realmente o ponto que vai ser um diferencial e vai fazer com que aquele produto seja aceito no mercado, com que faça sucesso.
É testar o market fit, né, cara? Esse que é o problema. Eu falei brincando aquela hora com o Diego, se ele tinha testado, se ele tinha rodado com Agile e tudo. Eu percebo que eu vejo as pessoas colocando muita fé no Agile como se isso fosse resolver o problema de qualquer startup e garantir alta performance. Mas na verdade, a pessoa pode estar lá rodando Agile na startup dela, na empresa dela. Se não tiver interação com o cliente final, não adianta. Seja para testar market fit ou para ver se aquilo é o que o usuário final espera mesmo do produto. E quando foi que, a partir daí, depois de ter recebido um aporte, vocês terem desenvolvido o app e não ter dado tão certo quanto vocês imaginavam, daí vocês já decidiram pular fora e tentar outras coisas, ou vocês tentaram mais outro produto? O investidor pulou fora e aí meio que desmontou a nossa estrutura. A gente já tinha um coworking, né? A gente já estava quase contratando outros programadores também para trabalhar com a gente, mas aí não deu certo. E nessa teve uma briga interna e um dos sócios saiu também da empresa. E logo depois eu saí também, que eu senti que estava sobrando muito para mim também, sabe? Eu era o que mais, na minha percepção, eu era o que mais me dedicava. E isso estava até atrapalhando o meu casamento, então eu dei tchau para eles. Eu acho que eles estão rodando ainda, assim, não com esse projeto dos caminhões, mas a empresa, no sentido de querer fazer jogos, ainda existe. Ela chegou a fazer algum jogo? Bom, eu fiz usando o Phaser, depois eu passo o link para vocês. Mas a maioria era só testando ideias. Porque isso é outro ponto também. Parece que a tecnologia dos jogos ela avança mais rápido que a tecnologia de programação, que eu digo. Você vai fazer um jogo, leva muito tempo, principalmente a gente que estava meio período, até a gente terminar um jogo, a tecnologia já teria mudado e a gente estaria defasado, sabe? Então, assim, a gente só tinha protótipos. O jogo que eu fiz foi usando JavaScript. Então, eu aproveitei essa parte que eu tava aprendendo e foi legal, foi divertido. Mais aprendizado, né, cara? Sim. E aí, o que que rolou depois que você saiu da startup? É um pouco antes de eu sair da startup, eu já tinha conseguido sair lá dentro da Tecnis, eu já tinha migrado de equipe, trabalhado com outra aí já com JavaScript, né, no o AngularJS, agora que eu já tinha me contextualizado com JavaScript, né, então eu consegui uma certa promoção, eu tinha uma equipe que eu ajudava a gerenciar, e aí logo mais eu saí e fui para outra empresa, de uma empresa relacionada a pensão, como é que é? Entidade privada, né, para aposentado, previdência privada, lembrei, previdência privada. A Tecnisa é uma empresa que desenvolve IRPs para todo tipo de segmento. Depois eu fui para essa empresa chama ADS Prev, Previdência Privada, que foi comprada pela Sinqia. E lá eles estavam usando o Angular versão 4, versão 6 e fomos utilizando até a versão 8, também com o C Sharp na API. De novo, aprendizado lá da startup, né? Desde o ponto que você entrou em JavaScript, você já falou de Angular. Olhando no seu currículo aqui, já vi que tem React, tem Node.js, Nest.js, Vue.js, Next.js. Cara, eu sinto que no mundo de JavaScript, a cada semana surge um framework novo. Eu fiquei fora do mundo de JavaScript, deve ter o quê? Uns 5 anos que eu não mexo com JavaScript tão intensamente. E assim, eu sinto que o que eu sabia já acabou, ninguém mais usa, porque cada dia que eu olho tem 10 ferramentas novas, 10 frameworks novos, cara. Como que você navega de um framework para o outro, ou navegou na sua carreira? E como você conseguiu descobrir qual que estava bombando, qual seria o next big thing que você deveria investir, ou que valeria a pena para o projeto que você estava desenvolvendo? Caraca, boa pergunta. Então, nessa fase de startup, a gente foi ótimo para a gente testar vários. Mas assim, os fundamentos eles são os mesmos, né? Isso é um código de carreira, né? Focar nos fundamentos. A gente, a cada dia que passa, surge um framework novo, mas 90% os outros já faziam, ele é melhor em alguma coisa, entende? Então, se você não perde muito estando fora, entendeu? Cara, isso é É, muito verdade. A gente tem um processo de avaliação de candidatos na Code e às vezes a gente se depara com, sei lá, uma situação tipo assim, a gente precisa de um profissional que trabalha com framework X, mas a gente não tem nenhum profissional desse na empresa, ou é um profissional muito difícil de achar no mercado. E às vezes a gente procura uma pessoa que domina um outro framework, que entende os conceitos e os fundamentos e aposta naquela pessoa, que ela pode aprender essa outra tecnologia, porque ela já demonstrou naquele processo que ela conhece os fundamentos da linguagem de programação daquele framework. Então, assim, a gente acredita que é questão de tempo para essa pessoa aprender
entender as peculiaridades desse outro framework quando ela já entende fundamentos e conceitos. Por exemplo, a gente tem React e Vue, que são 2 grandes frameworks de UI hoje que são baseados em componentes. Então, se a pessoa entende o conceito de um componente, o que que é um componente de container ou um de apresentação, e o porquê de usar componentes, como que você estrutura um projeto para garantir escalabilidade e reusabilidade, se a pessoa sabe muito React e às vezes não sabe nada de Vue, é questão de tempo para ela se adaptar e aprender as especificidades do Vue, né? Não tem porquê exigir exatamente que aquela pessoa saiba perfeitamente um framework ou another. Isso aconteceu comigo. Na empresa que eu trabalho hoje, por exemplo, eu trabalho com Vue. E a última vez que eu trabalhei com Vue foi em 2015. Então eu saí da Tecnisa, fui para ADS Prev e Sync, né, trabalhando com Angular. Depois eu fui para outra com React. Cheguei nessa e falou: "Ah, a gente não tá encontrando alguém de Vue. Gostaram do meu perfil, vamos apostar nesse cara", entendeu? Então é muito isso aí que o Lucas falou. E nesse meio tempo já mudou de versão, já mudou a sintaxe de implementação de muita coisa, então é isso mesmo. Agora eu não sei, eu interrompi, eu não sei se você terminou de responder a pergunta do Diego. Faltou só responder como é que eu analiso qual o framework que vai valer a pena investir, não é? Top, boa pergunta. Eu acho que nesse cenário que você colocou, eu optaria pelo o framework que o time já está acostumado, certo? Então, no caso hoje, seria Vue com Node.js no back-end. Se isso atender à necessidade, né? A feature precisa ser desenvolvida e o Node não atende, talvez seja difícil dele não atender, mas se ele não atende, então aí sim, a gente teria que pesquisar. Aí pesquisaria baseado nos requisitos, né, da feature. É um lance que depende muito do contexto, né. Uhum. Eu já me encontrei muito na situação em que eu não podia definir a arquitetura do projeto que eu ia participar, não podia definir exatamente a tecnologia, mas eu poderia definir como nós usaríamos aquela tecnologia. E tem muitas coisas que você tem que considerar, né. Eu penso assim, às vezes você tem um time que já está formado, já tem sinergia, já trabalha muito bem, e sei lá, todo mundo manja muito de React. Por que que eu usaria Vue nesse caso, sabe? Qual que é a vantagem que eu vou trazer para a empresa e para o meu time nesse caso? Ah, mas o time quer aprender Vue. Tudo bem, se a gente pode afford a curva de aprendizado e o risco envolvido em introduzir um time a um framework novo que ninguém tem experiência, massa. Se isso vai motivar as pessoas, é um ponto positivo, sem dúvida. Mas dificilmente essa vai ser a realidade, né? E tem outra questão também que eu acho que é importante. Qual que é a disponibilidade desses profissionais no mercado? Quão fácil é você achar um profissional de, sei lá, se eu vou fazer um aplicativo aqui e eu quero fazer um aplicativo em uma tecnologia híbrida que é nova, saca? Ao invés de fazer talvez em nativo por questões de budget, não sei. São várias coisas que a gente precisa pensar, budget, qual que é o problema que eu quero resolver para o meu cliente final, qual que é o time que eu já tenho ou não, se eu vou construir esse time de zero, qual que é a disponibilidade desses profissionais no mercado, enfim, é muita coisa, né? Depende muito do contexto onde a gente está inserido. Comentar também que mesmo que tudo esteja a favor, né, vamos supor, todo mundo conhece React, mas quer fazer um projeto novo em Vue e a galera quer a curva de aprendizagem é rápida, a galera vai fazer hora extra por conta própria para aprender, o negócio vai dar certo, mas muitas vezes a gente não consegue justificar isso para os líderes. Então, assim, a decisão ela vai chegar em algum ponto e alguém vai barrar e falar, não, faz com que já tem. Isso é outro ponto também. Cara, é por isso que eu falo que todo desenvolvedor tem que ser vendedor. A gente precisa dessa skill de vender, porque o tempo inteiro vai ter, sei lá, alguma pessoa de produto empurrando um prazo impossível. Que você sabe que você não vai conseguir construir algo de qualidade. E ter a habilidade de traduzir um problema que às vezes é técnico, mas numa linguagem não técnica, para alguém de tomada de decisão, cara, isso é essencial para você ter uma vida tranquila, cara. Para você conseguir fazer o seu job e sem estresse. Cara, eu queria te perguntar, hoje você tá trabalhando remoto, né? Sim, E você trabalha para uma empresa americana. correto. Então você construiu uma parte da sua carreira aí internacional e trabalhando remotamente, que tem se tornado algo mais comum todos os dias nesse mundo pós-pandemia. Como que foi a sua transição para esse modelo de trabalhar remotamente e para uma empresa estrangeira? Bom, o começo que eu considero, né, as minhas primeiras experiências foi na época da startup, que a gente trabalhava de casa. Então, eu já identifiquei rapidamente ali que é desafiador em alguns sentidos, principalmente recém-casado. Então, a minha primeira experiência remota foi lá na startup, né?
por volta de 2015, por aí. E depois foi, assim, em momentos raros que eu pedia para trabalhar de casa, que ia ter que fazer alguma coisa, dentro das empresas que eu já trabalhei, isso já aconteceu. E aí veio a pandemia. As empresas tiveram que rebolar para adequar os funcionários, né? Trabalhar remotamente, acessar VPN e empresta computador e leva cadeira e monitor. Foi uma loucura. E agora com o filho em casa, trabalhando, como que tem sido sua experiência? Valeu a pena? Você continuaria? E se você fosse buscar uma nova oportunidade hoje, ia ser um pré-requisito? Ah, não, tem que ser remoto e de preferência para uma empresa estrangeira. Sim, sim, valeu a pena. Eu acho que assim, na época da pandemia, trabalhando de casa, eu tinha mais tempo, né? Não tinha o horário do trânsito, então eu podia estudar mais, eu podia aplicar para entrevistas, fazer processos seletivos também em outras empresas e foi tentando, levando tapa na cara, tentando que eu consegui essa vaga, né, na empresa americana. Depois de muitos nãos, o sim finalmente veio. E logo para comemorar veio o filho aí, e foi muito bom porque a minha equipe lá na Califórnia também recebeu assim de braços abertos. As sprints nessa época, né, nos primeiros meses foram muito tranquilas pro meu lado, entendeu? Então assim, isso é Você uma teve flexibilidade, né? sim, extremamente. Tipo assim, a cultura americana é totalmente diferente. Eu não vejo como que seria aqui no Brasil, sabe? Essa recepção. Fala um pouco pra gente sobre isso, sobre essa diferença cultural e como que isso tem sido benéfico para sua carreira. Então, é um choque, né? Na verdade, foi um choque, porque tô lá numa equipe de 6 pessoas. Toda semana alguém tira um dia de folga para fazer alguma coisa, resolver alguma coisa pessoal. Isso pra mim não existe, não existia no Brasil. Como assim? Você tem vida fora daqui? Não existia isso, não entrava na minha Que cabeça. isso? Tipo assim, a gente tá lá na stand-up falando o que que cada um tá trabalhando, aí, ó, daqui a pouco eu vou sair, vou ficar 1 hora fora, vou levar meu cachorro ali pra, sei lá, cortar as unhas e volto. Tipo assim, sabe? Foi um choque pra mim, muito tranquilo, A coisa mais natural do mundo, né? muito natural. Essa relação trabalho-vida deles foi bem chocante pra mim. E como que funciona a questão de cobrança, assim? Como que os resultados são vistos? Como que existe uma cobrança, alguém ali, entre aspas, fiscalizando o seu trabalho, vendo se você tá online, alguma coisa nesse sentido? Como que é? Não, assim, o que foi acordado durante a planning é o que vai ser, assim, o que vai ditar as regras, né? Então, se eu vou trabalhar numa feature e a complexidade é baixa ou é alta, então é esperado, né, uma resolução em determinado tempo. Mas ninguém fica microgerenciando, não. No máximo chega junto para perguntar como é que pode ajudar, quem que pode direcionar para quem procurar ajuda. Então é bem tranquilo, eu nunca tive nenhum problema nesse sentido. Uma coisa que eu já reparei, cara, da cultura das regiões que são mais tecnológicas, um trabalho que demorou para ser feito, ou que até mesmo não foi completado no tempo necessário, é muito menos mal visto do que um trabalho mal feito. Você pode se comprometeu para fazer algo em uma semana e demorou uma semana e meia, 2, mas ficou bem feito, ninguém vai puxar a sua orelha por causa disso. Falar, oh, não, entendo, deu mais trabalho do que a gente imaginava. No próximo planejamento, você leva em consideração que isso vai demorar 2 semanas, para que a gente se planeje melhor. Agora, falou que era pra fazer uma semana, você entregou em 2 dias e tá porco, aí você vai levar um puxão de orelha. Aí eu falo, não, peraí, não foi isso que tinha que ser entregue. Cara, é tudo uma questão de alinhamento de expectativa, né. Assim, diversas vezes, incontáveis vezes na minha carreira, eu estimei uma tarefa e estimei errado. E no meio do caminho eu percebi que: "Putz, isso aqui vai demorar muito mais tempo". Agora a ficha caiu. Levanta a mão, levanta a bandeira vermelha e fala: "Olha, estimamos errado, isso aqui não vai demorar uma sprint, vai ser 2, esse é o plano". Eu sinto que muita gente, normalmente são profissionais, mais inexperientes, tem medo de falar que errou, né, que tipo: "Oh, não vai dar tempo de entregar", e tenta se virar, se mata de fazer hora extra, virar à noite, e é nesse cenário que muitas vezes a pessoa vai entregar algo com uma qualidade ruim. Então assim, como eu falei, eu acho que é uma questão de alinhamento de expectativa e a expectativa pode ser realinhada se for necessário. Como que funciona isso pra você hoje, Sérgio? Essa questão de você estimar uma tarefa e talvez, sei lá, não conseguir entregar no tempo que foi estipulado. Sim, e aí a gente aproveita as próprias stand-ups, né, para ir alinhando o progresso, né, das tarefas. Então, o próprio time já vai entendendo assim, poxa,
vai precisar de ajuda ou eu pergunto, né, quem que pode me ajudar com isso, alguém já fez isso antes, entende? Agora, para mim, na minha experiência, o que mais aumenta a complexidade de uma tarefa são requisitos, requisitos que surgem do nada, sabe? Requisitos que alguém de produto foi lá e teve que adicionar depois, ou até mesmo requisitos técnicos, né? Aí aumenta a complexidade e aí é tranquilo. É alinhando a expectativa, igual você falou. Cara, qual que foi o maior desafio que você já enfrentou até aqui? Você falou de vários aqui. Você começou numa empresa tradicional, teve uma experiência de startup, trabalhou remoto, empresa brasileira, empresa americana. Na sua história de carreira até aqui, qual que foi o seu maior desafio, assim? Eu acho essa pergunta extremamente difícil, porque São tantos, né? todo porque todo desafio ele é super cabuloso até eu conseguir passar por ele, né. Não teve nenhum, assim, que tipo assim, esse aqui eu não faria de novo, entende. Eu tenho certeza que qualquer um que eu fizesse não seria desafiante mais. E Então isso que te construiu, né? eu fiz o processo seletivo uma vez numa startup da Califórnia, no Vale do Silício, e os caras que estavam me entrevistando, não sei se eram coreanos ou chineses, mas eles eram brutos, eles eram cabulosos. E eles me fizeram essa pergunta. E aí eu fui passando, né, na minha lista aqui, eu fui passando, não, eu fiz isso, isso, isso. Aí eles repetiam o que eu falei e falava, isso foi complexo? Aí eu, tá, não, então vamos para o segundo aqui, eu fiz isso, isso, aqui. Aí eles repetiam, isso foi complexo? Eu, putz, claro que eu não passei, né? Mas eu acho difícil responder essa pergunta. Tá, então vamos tentar refrasear essa pergunta de uma maneira que seja um pouco mais simples de responder. Filosófico, tá? Prepara. O termo tempo, no grego, ele tem duas definições diferentes. Kairos e Cronos. Cronos é o tempo do relógio, o tempo que a gente passa e que a gente acompanha e que a gente envelhece. E o Kairos, ele toca muito em momentos específicos. O momento pode durar um segundo, pode durar um ano, pode durar um século. Mas são momentos em que existe o antes e existe o depois. A gente pega, por exemplo, para o cristianismo, Cristo é um kairos. Existe o antes de Cristo e depois de Cristo. Na nossa vida, por exemplo, ter um filho é um momento kairos. Existe você antes e existe você depois de ter um filho. Verdade. Na sua profissão ou na sua carreira até agora, o que você definiria como um momento kairos? Você fala, não, existe eu como profissional antes e eu como profissional depois. Por incrível que pareça, não tem nada a ver com tecnologia, os pontos que vem na minha cabeça. Mais interessante ainda, cara. É válido? É super válido. Então, eu diria que o primeiro momento quando eu estava trabalhando lá na Tecnisa ainda, eu era recém-casado e a gente não administrou bem as finanças, e em algum momento lá a gente se endividou e eu tive que, por fim, vender o meu carro. Eu tinha um Honda Fit branco de teto preto, fibra de carbono, roda preta, frente irada também, aerofólio, pequenininho, mas não sei se você lembra, Lucas. Sabe todos os detalhes do carro, cara. Tipo assim, a maçaneta tinha Dá um pra sentir a dor de ter que vender o carro, né? é, Tive que vender o carro, cara. Ou então, assim, filosofando também, o que faz a gente mudar muitas vezes é a dor, né. E às vezes você olha para uma pessoa e ela não tá conseguindo resultado na carreira, talvez não esteja doendo o suficiente. Então essa de vender o carro foi uma pancada, foi o que me fez, assim, ter coragem assim, de sacrificar um pouco os meus momentos de prazer, né, os meus afazeres fora da empresa, para poder concentrar, estudar, para poder mudar de vida, entendeu. Então esse foi definitivamente um marco aí na minha história, cara, foi quando inspirador eu isso. consegui, finalmente passar numa entrevista e pedir demissão, e foi uma dor pedir demissão. Era a minha lealdade com a Tecnisa, né, igual cortar o cordão umbilical. Anos, né, cara? Anos trabalhando numa empresa, ela se torna parte da nossa vida, né? Não tem Aí como. você começou como estagiário lá, né, cara? Foi. Eu consigo relate to that, porque foi muito difícil sair da minha primeira empresa também. A empresa que eu comecei logo que eu saí do curso técnico, eu comecei a faculdade e fiz um processo seletivo numa empresa. Mas enfim, eu fiquei nessa empresa por mais ou menos 3 anos e meio. Pra ser sincero, eu não queria sair, mas por causa da falta de reconhecimento e quando você falou de dor, eu me lembrei um pouco disso, de sentir essa dor de tipo assim, puxa, a empresa não tá me reconhecendo, eu tô me doando aqui, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô entregando valor, mas não existe reconhecimento. Eu me vi numa situação sem saída. Eu preciso sair daqui para que eu possa continuar crescendo, saca? E olhando para trás, se fosse eu dando um conselho para mim mesmo, eu diria, cara, sai o quanto antes, tenha outras experiências. Eu tava no início
da minha carreira, eu poderia ter me exposto a situações diferentes, tecnologias diferentes, mas enfim, por uma questão de lealdade também, maturidade, inexperiência, eu continuei nessa empresa. E é claro que é aquele negócio que a gente fala, né? É fácil falar olhando pra trás, mas o fato de eu ter passado por isso e ter me decepcionado, ter passado por esse momento de dor também me ajudou a construir quem eu sou hoje. Mas muito legal a sua resposta, cara. Gostei, foi inspirador. É o medo da mudança, né, cara? Acho que mudança sempre é algo que traz aquele frio na barriga, Mudança nunca é mas fácil. aquele medo de será? Será que o que vem em seguida é melhor do que ficou pra trás? E tem um fator que vocês falaram aí, que é muito verdade, assim, eu li isso recentemente, é a relação também do brasileiro com o trabalho, ele leva para o lado afetivo. Isso pesa demais, pesa demais. A gente tem que lidar menos afetivamente com o trabalho. Não sei se na experiência aí nos Estados Unidos de vocês veem muito essa diferença aí. Cara, demais. Aqui a galera sai e entra em empresa como se você estivesse entrando e saindo da padaria, normal. Eu vejo assim, cara, no Brasil, por exemplo, a relação do funcionário com a empresa é afetiva e a da empresa com o funcionário é extremamente sem afeto nenhum. E aqui é o inverso, aqui eu vejo a empresa mais importando com o funcionário e o funcionário menos afetivo e menos se importando com a empresa. Eu sinto que é muito mais balanceado essa relação da pessoa com a É empresa. verdade, é verdade. A minha lealdade com a empresa, na verdade, são com as pessoas que estão lá, né? Porque a ideologia que é meio que colocada na nossa mente de divisão de classes, né? De luta do rico e do pobre. Então, assim, Os donos são maus. os donos são os maus, exatamente. Nós estamos todo mundo aqui no cocô, né? Mas a gente é amigo, nós somos família, nós somos sua segunda família, né? Então, essa é a lealdade que eu enxergo mais. E por outro lado, nos Estados Unidos, caraca, a cultura é totalmente diferente, igual você comentou. E acho importante quando a gente fala, dos Estados Unidos, acho que também eu vi isso muito aqui no Canadá, vale a pena especificar para as pessoas não se iludirem também. Estados Unidos é igual ao Brasil e é igual ao Canadá, qualquer país grande. Cada estado, cada região, cada mini cosmos é um universo completamente diferente, é um país completamente diferente. Essa é muita visão da Califórnia, é muita visão daqui de Vancouver, mas, por exemplo, quando eu converso com a galera de Toronto, quando eu converso com a galera de Nova York, já é outro universo completamente diferente. Do mesmo jeito que no Brasil, se a gente conversa com a galera de São Paulo e com a galera de Minas Gerais e discute como as empresas funcionam, também é completamente diferente. Legal essa percepção. Um outro momento, então, que foi muito forte para mim foi ver os meus amigos lá na Tecnisa. Eu peguei para mim um mentor, que é o Matheus Freira. Eu extremamente recomendo que vocês chamem ele depois. Virou meu padrinho de casamento também, padrinho do Nicolas. E ele foi o primeiro, assim, a sair para uma empresa de fora, né? Lá no Texas, uma startup lá. E lá eles trabalhavam pra caramba, cara. E não é essa cultura que a gente tá falando aqui, não. Lá eles recebiam por hora, então eles trabalhavam o dia inteiro, a noite toda praticamente. Não tinha vida não, sabe? Mas eles recebiam por isso também, recebiam shares e tal. É outra história. Então ele começou a puxar uma galera da Tecnisa e amigos que ele conhecia pra trabalhar com ele lá. Ele fez o time dele lá e tal. Então ver isso pra mim foi dolorido também, porque você pegar um salário aqui no Brasil e multiplicar pelo dólar é um absurdo, né? É um susto isso. Fiquei conversando com minha esposa, poxa, o que que tá faltando? De repente, o que tá me faltando são essas soft skills, né? Essa resiliência. Eu tenho o que é preciso para trabalhar para fora, mas por que que eu não tô conseguindo passar nas entrevistas, né? Será que é falta de técnica e tal? Então, hoje eu sou formado em coaching, né? Então tem um Sérgio antes do coaching, um Sérgio depois. Eu fiz processo de coaching, eu finalmente passei para a vaga americana e tripliquei o salário, graças a Deus. E hoje, assim, Olha aí. eu super indico também para os meus mentorados. E é isso, esse ponto. Cara, essa dica foi de ouro, meu. Esse é seu código? Focar em soft skills? Sim, e o soft skills, a gente fala muito hoje em dia, né? E as empresas estão procurando profissionais que tenham soft skills, mas além disso, alimentar o seu emocional para que a gente consiga passar mais tempo nos nossos dias bons e menos tempo nos nossos dias ruins, né? São os picos e vales. É impossível a gente não passar pelos picos e vales, mas a gente consegue passar mais tempo nos picos e menos nos vales, entendeu? Então, o emocional para Uau, mim é curti. isso. Top, Sérgio. Conversa, o papo tá muito bom. Mas para fechar, né?
já estamos caminhando aí para o final. A gente queria que você deixasse uma recomendação de um livro que marcou sua carreira. Ou sua vida também, tá? Não precisa ser carreira. Exatamente. Se você quiser deixar uma dica aí, né, lembrando que muitas das pessoas que estão nos ouvindo ou estão mudando, estão em transição de carreira ou estão em início de carreira, o que você recomenda aí de legal para essa galera? Vamos começar com um livro, é O Mais Esperto que o Diabo. Fala muito de hábitos. Livraço, cara. Isso eu nunca ouvi falar, vou colocar na minha lista aqui. Tá lá na minha estante. Esse é muito bom, já li 2 vezes e ele fala muito de hábitos e são os hábitos, que direcionam a nossa vida, né. Então aqui outros códigos de carreira seria o tenha pelo que lutar, né, Deus, a nossa pátria, cônjuge, filhos, escolher também um mentor para te guiar ou pessoas que você admira que já percorreram o caminho à sua frente ou e já conquistaram, né, o que você quer conquistar. Então ajuda muito. No meu caso, eu escolhi o Matheus Freira. O Lucas também tenho grande admiração, é o cara assim que também foi naquele momento que eu senti a dor que todo mundo começou a trabalhar para fora, o Lucas estava lá já. Isso, cara. Alimentar o espiritual e o emocional. O emocional eu já falei, mas o espiritual é o que dá a direção em si, né? Não adianta a gente trabalhar e lá no final da vida a gente se perguntar para que a gente trabalhou, quais foram as prioridades que a gente fez e tal. Verdade, O cara. espírito, ele é a direção, então alimentar o espírito para a gente ter essa sensibilidade e também ensinar, passar o conteúdo à medida que a gente for aprendendo. Isso o espírito também ajuda, vai sair pérolas à medida que a gente vai ensinando a abrir a boca, né? Ter mentorados. Perfeito, Sérgio. É isso. Cara, assim, agradeço demais. Muito bom o papo Que aí. rico, cara. Tenho certeza que vai ajudar muita gente aí, né? Vão ser dicas preciosas aí para muitos que estão aí nesse momento de carreira, querendo, né, algo novo para a carreira. Eu que agradeço. Valeu demais o convite. Momento jabá, né, cara? Faça o jabá aí. Tem alguma coisa que você queira divulgar de rede social, algum projeto pessoal, alguma coisa nesse sentido? Eu tô gerando conteúdo sobre programação, lá no meu Instagram, o Sérgio Gomes, com 2 S's no final. Mas tá bem no início. Também tô passando aí pelos picos e vales. Faz parte, Faz né? parte. Vamos deixar o link na descrição do episódio. Fechou. Cara, é isso. Obrigado. Valeu demais. Foi um bate-papo muito legal. Obrigado por ter aceitado o convite. Valeu, galera. Muito obrigado por ter acompanhado. A gente se vê no próximo episódio. Aquele abraço. Valeu, Sérgio. Prazerão, meu caro. Legal, valeu, um prazer. Tchau, tchau.